Deus, ele não permitirá que haja em seu coração um desejo ou um sonho a qual você não conseguirá conquistar, porque Deus é justo. Falando em sonho, eu quero fazer uma breve reflexão com vocês aqui de José do Egito. Essa é uma reflexão muito interessante. Então vamos lá. Relembramos, José ele teve um sonho onde o sol e a lua e as estrelas ali se prostravam perante a José. José foi lá então contar isso para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. Os irmãos ouvindo aquilo, o sonho de José, eles já falaram para José: porventura nós vamos prostrar perante a ti, é isso? Veja bem, já nasceu ali aquela inveja. Se formos lembrar em inveja, lembramos de Caim e Abel. Por causa da inveja que houve-se o primeiro pecado no mundo, assim, na parte de homicídio. Caim matou Abel por inveja, porque Deus tinha agradado mais da oferta de Abel do que de Caim. Isso já foi suficiente para que o coração de Caim se enchesse de ódio. Então, pessoal, vamos ter cuidado com a inveja, hein? Eu acredito que você já se identificou com alguém quando você fala dos seus projetos, dos seus planos para alguém, algum familiar. Sempre alguém vai te falar algo contra, fazer com que você desista do seu sonho, dos seus projetos. Mas eu te falo, não desista. Vai em frente, porque Deus está contigo. Deus, quando ele criou o homem, ele abençoou o homem. Pensa bem, Adão e Eva lá, eles já foram abençoados. Após ser feito pela mão de Deus, Deus abençoou o homem. Jesus Cristo, ele disse ainda assim, ó: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E essa vida com abundância não é só riqueza, não. É a vida espiritual, é a paz. É aquela paz, é aquela riqueza que quando você for dormir, você vai pôr a sua cabeça no travesseiro, tranquilo, e ter um sono justo. Quantos hoje não têm dificuldade para dormir? Com esses dias estressantes que nós passamos, correria, tantas coisas. Mas vamos lá, vamos voltar para José. Uma certa vez ali, os irmãos, eles foram pastorear e José tinha ido junto. Eles pretenderam ali, de uma certa forma, tirar a vida de José. José se tornou um problema para eles, porque era o filho preferido do pai. Veja bem, a inveja deles já se tornou igual à mesma inveja lá de Caim, que chegou ao ponto de criar ódio, de tirar a vida do próprio irmão. Então é muito perigoso isso. Um dos irmãos teve compaixão de José, porque José já estava jogado num poço ali. Então estava passando ali um mercenário, os pessoal que comprava escravo, né, os mercadores da época, e eles acabaram vendendo José para o Egito. Veja bem, pessoal, venderam o próprio irmão como escravo, para se livrar dele. Que terrível isso, né? Mas vamos continuar. O que aconteceu? José, ele foi vendido no Egito como escravo. Pensa a condição que ele chegou ali, como escravo, para servir. Ele era filho de pai rico, o pai dele dava tudo para ele. Todos os mimos, todas as coisas boas, era direcionada para José, porque Jacó amava muito José e rodeava ele de presentes e agradava ali. O que aconteceu com José lá no Egito? Continuou como escravo, continuou sofrendo. Pensa bem, a bênção que tinha em José era tão grande que mesmo ele, em condição de escravo, ele prosperava. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Tanto que até Potifar, que foi a pessoa ali que comprou ele como escravo, recebia das bênçãos de Deus. Aonde José colocava a mão, aquilo era abençoado. Tudo por causa de um sonho, hein? Por que José foi falar esse sonho para os irmãos? Pensa bem, hein? Mas foi por uma boa causa. É o propósito de Deus. Falar em propósito de Deus, quem sabe aí você já não pediu algo para Deus que já faz tempo que você está esperando e não acontece. Mas Abraão, Deus prometeu para ele um filho e falou assim, ó: a sua geração será como se fosse as estrelas do céu ou areia do mar. Mas Abraão teve o seu primeiro filho, Isaque, quando ele tinha 100 anos. Pensa bem o tanto que não passou.
Mas mesmo assim, mesmo sem essa promessa do filho que Deus prometeu para Abraão, demorou, mas Abraão, ele era próspero, Deus abençoava ele em tudo. Você vê que ele teve fazendas, boi, escravo, e só crescia. Então, de repente, você foca somente naquilo que você está pedindo e não está enxergando a bênção que Deus já te está dando. Não está enxergando as bênçãos, maravilha, a prosperidade que Deus está te dando. Então, assim, peça para Deus e confia nele, né? É igual diz, confia em Deus que ele vai te atender. Vamos voltar lá para José. O que aconteceu com José lá? Ele foi preso. Foi preso. Tá, agora José estava na cadeia ali, foi preso injustamente. Ele continuou como um preso comum? As coisas piorou para ele? Não. Mesmo preso, ele ainda governava. Ele conseguiu ali um ofício que ajudava os outros presos. Então ele não era um preso comum, ele era superior, ele ajudava, ele fazia alguma coisa. Então, aonde José colocava as suas mãos, seus pés, prosperava. Passou-se um tempo, houve uma confusão lá e foi preso o copeiro e o padeiro do rei. Pensa bem. Para abreviar, eles teve lá um sonho e contaram para José. José então interpretou o sonho deles e falou assim, ó, um vai ser morto pelo rei e o outro vai restituído ao seu posto. Então a pessoa ali que foi restituída ao seu posto, que era servir ao rei, né, ao governador, José falou para ele assim, ó, lembra de mim quando estiver perante o governador. Tá, você acha que lembrou, né? Passou tempo e nada, e José continuou preso ali. O imperador, ele ficou perturbado ali porque ele teve um sonho que não tinha ninguém que conseguia interpretar aquele sonho. Ele consultou os magos, consultou as pessoas que eram inteligentes da época, os sábios, tudo, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Até que o copeiro, que lembrou de José daí, falou, olha, eu sei uma pessoa que ele consegue interpretar sonhos, hein? Tanto que eu estou aqui perante o Senhor, porque ele me falou o que ia acontecer comigo, que eu ia voltar a servir o Senhor, e deu certinho a previsão, o que ele me falou aconteceu comigo. Então o imperador falou assim, vai lá e busca ele então, sem demora. O pessoal já foram lá, pegaram José, deram banho em José, colocaram umas vestes mais apresentáveis para ele chegar perante ali o imperador. José então chegou e perguntou ali para o imperador o que ele queria, né? Qual a sua preocupação, meu senhor? O imperador contou para ele o que tinha acontecido. Olha, eu tive um sonho onde 7 vacas gordas apareciam e depois 7 vacas magras vinha e devorava essas vacas gordas. Pensa bem. E também eu tive outro sonho onde tinha 7 espigas boas e depois apareceu ali 7 espigas mirradas, e essas mirradas, elas devoravam as espigas boas. José simplesmente olhou assim pro imperador e falou, é simples, os dois sonhos são um só. Vai haver 7 anos de bonança, de graça, de fartura no Egito. E após esses 7 anos, vai haver 7 anos de fraqueza, de seca, de escassez. Então o que aconteceu com José? José, ele era governador do Egito. Olha, vejamos bem. Foi vendido como escravo, foi prisioneiro e se tornou um governador. É isso que Deus faz. Deus abençoa, não importa onde você esteja. Às vezes você entra numa empresa como ajudante, mas Deus vai te graduando ali, você vai subindo, até que vai chegar uma hora que você está lá em cima. E Deus vai te abençoar, e você vai abençoar muitas pessoas, igual aconteceu com José no Egito. Resumindo, pessoal, vamos lá. Jacó, ele descobriu ali que no Egito tinha comida, e onde ele estava não tinha nada. Então mandou os filhos dele ir lá buscar comida. Vai lá, pega esse dinheiro aqui, ó, e vai lá e vai comprar, porque na terra do Egito tá farto e eles têm comida lá, vai buscar lá. Os irmãos de José foram lá.
quando chegou lá, que interessante, né? José reconheceu os irmãos, mas os irmãos de José não reconheceu ele, por causa da diferença. Eu acredito que a imagem que eles tinham de José era daquele menino que foi vendido como escravo. Quando eles viram ele daquele jeito, como governador, eu acredito ali com adornos de ouro, com roupas ali de pessoas importantes da época, eles não reconheceram. A bênção era tão grande que José foi transformado de um simples menino escravo, um governador. Então é uma semelhança muito improvável de se reconhecer, né? José, o que ele fez? Ele pegou ali e se vingou dos irmãos. Ele tinha esse poder de vingar dos irmãos, mas ele não fez isso. Ele ajudou a família dele. Ele aproveitou a bênção que ele tinha, a riqueza que Deus deu na mão dele, o poder que ele tinha, e ele abençoou aqueles que amaldiçoaram ele. Porque vender como escravo, imagina, isso é uma maldição, era a pior coisa que tinha. Agora, meu amigo, quantas pessoas que você não ajudou e agora a pessoa está lá em cima no topo, nem sequer mais te conhece. Você acha que isso é de Deus? Não é de Deus, isso é humano, porque o coração de Deus é puro, o amor de Deus não tem maldade. O mal só acontece quando nós deixamos de fazer o que é bom. Deus é bom, Ele é bom 100% e o tempo todo. Para resumir aqui, quero falar para você assim, ó. José, então, através da sabedoria e da bênção que Deus deu para ele salvou o Egito e toda aquela região ao redor da seca e da fome. Então, meu amigo, eu quero falar para você. A bênção que Deus te dá é tão grande, que os seus familiares vai ser abençoado através de você. Seus amigos vai ser abençoado através de você. Sua empresa, aonde você estiver, a sua bênção vai ser tão grande que todos que estiver ali em volta vai respingar essa bênção. Você vai transformar vidas através da sua bênção. Então tenha paciência e confie em Deus, porque Deus, Ele não é homem para que minta e suas promessas sempre cumprirá. Eu fico por aqui. Quero que Deus te abençoe muito e que fique na paz e seja paz, pelo amor do nosso Jesus Cristo. Amém.